Esse vídeo explica a aula de História do dia 17 de setembro, páginas 102, 103 e 104. De olho na imagem. A escrita hieróglifa do Egito Antigo começou a ser decifrada entre o final do século XVIII e o início do século XIX. Então, não se sabia ler a escrita egípcia, né? Aquela que eles descobriram dentro das pirâmides, tá? Não se sabia até então. Em 1799 foi descoberto no Egito um bloco de pedra de granito preto que ficou conhecido como Pedra de Roseta. Nesse bloco de pedra havia textos grafados em 3 escritas distintas, uma diferente da outra, tá? Um em hieróglifo, outro em demótico, uma espécie de hieróglifo simplificado usado em textos cotidianos, e um terceiro em grego. Então, na mesma pedra tinha 3 textos. Um estava escrito em hieróglifo, tá? O outro em demótico, que é um tipo igual a esse, só que é um pouco mais simples, tá? Que é usado no dia a dia. E um terceiro texto em grego. Ao perceberem que o nome Ptolomeu se repetia nos 3 textos, os estudiosos concluíram que estavam diante de um mesmo texto escrito em 3 diferentes línguas e que, se conseguissem ler a tradução em grego, conseguiriam decifrar a escrita dos hieróglifos. E conseguiram. Então, o texto, os 3 textos desse daqui, desse e do grego, eram o mesmo assunto, tá? Era o mesmo texto, só que estava escrito em 3 línguas diferentes. Então, sabendo ler o grego, eles conseguiram então ler o hieróglifo, tá? Foi aí que eles conseguiram, descobriram, né, como que se lê e, e conseguiram ler tudo que eles encontravam, né, em hieróglifo. Para a gente lembrar como que era, vou voltar aqui na página que a gente já viu, ó. Estes são, essa é a escrita hieróglifa, tá? Com a decifração da escrita hieróglifa, foi possível conhecer o conteúdo de centenas de documentos produzidos no Egito Antigo e compreender o contexto de criação da Pedra de Roseta. As inscrições foram feitas para registrar a gratidão dos sacerdotes ao faraó Ptolomeu V, o qual havia concedido ao povo a isenção de uma série de impostos. Então, o faraó cobrava impostos do povo, né? E aí ele parou, deixou de cobrar esses impostos, então escreveram aquela pedra para agradecer, tá? Muitos pesquisadores afirmam que a descoberta da Pedra de Roseta foi um dos achados arqueológicos mais importantes de todos os tempos. Desde 1802, a estela se encontra no Museu Britânico em Londres. Então, estela significa coluna ou placa de pedra onde se faziam inscrições. Essa estela, então, é a Pedra de Roseta, tá? Que está no Museu Britânico em Londres desde esse ano. De acordo com o museu, a Pedra de Roseta tem as seguintes dimensões: altura 112 centímetros e 3 milímetros, largura 75 centímetros e 7 milímetros e espessura 28 centímetros e 4 milímetros. Por que a descoberta da Pedra de Roseta foi importante para conhecer as sociedades dos antigos egípcios? Então pode ir respondendo aqui, tá? Observe com atenção a fotografia da Pedra de Roseta a seguir. Com base no que aprendeu, você consegue identificar quais são as escritas presentes no bloco de pedra?
Escreva na linha abaixo de cada ampliação o nome da escrita correspondente. Então, essa é uma foto da pedra, tá? E aí, aqui tem, dá para ver certinho, ó, a diferença de letras, né? Então, aqui tem uma e aqui está um pouco ampliado, ó, dá para vocês perceberem qual é, né? Coloca o nome aqui. Aqui tem a outra escrita, coloca o nome aqui. E essa outra, tá? Então, ó, lembrando que os nomes estão aqui, escrito em 3 diferentes línguas. Não, não é aqui não, desculpa, aqui. Havia textos gravados em 3 escritas distintas, tá? Esses são os nomes das palavras, oh meu Deus, das escritas estão aqui, tá? Então é só colocar. O uso da escrita, além de possibilitar o registro e a transmissão de informações, provocou grandes transformações e desenvolvimento nas sociedades humanas, tá? Então, a escrita foi muito importante para o desenvolvimento das sociedades humanas, tá? Na Mesopotâmia, a escrita era utilizada para controlar atividades comerciais e registrar grandes acontecimentos, rituais religiosos, leis e canções. Um dos mais antigos conjuntos de leis escritas que se conhece é o Código de Hammurabi, criado durante o governo do rei Hammurabi da Babilônia, na Mesopotâmia, por volta de 1750 a.C. Nessa data aqui, 1750, quando tem o A e o C, é antes do nascimento de Cristo, tá? Porque o nosso calendário começou a ser contado no ano que nasceu Cristo, tá? Então, naquele ano, foi o ano 1, depois o 2, depois o 3, e agora nós estamos em 2021, né? Mas tudo que veio antes do nascimento de Cristo também é contado, tá? E então, esse código aqui tem 2021 anos mais 1750, tá? O Código de Hammurabi foi esculpido em um monumento de pedra para todos conhecerem os castigos que teriam caso cometessem os delitos registrados, tá? Então, eram leis que tinham que ser cumpridas. Quem infringisse a lei teria alguns castigos, e lá explicava qual seria o castigo. Leio abaixo 2 artigos desse código. Se um homem cegou o olho de um homem livre, o seu próprio olho será cego. Então, se um homem furar o olho de outro homem, terá o seu olho furado, tá? Vai ter que sofrer o mesmo que ele fez a pessoa sofrer. Se cegou aqui de um homem livre, tá? Porque tinha a pessoa livre e tinha os escravos na época. Se cegou o olho de um escravo ou quebrou-lhe um osso, pagará metade do seu valor. Então tem diferença aqui. O castigo, se foi feito num homem livre, ele vai receber a mesma coisa que ele provocou. Mas num escravo, não. Ele vai ter que pagar com dinheiro metade do valor do escravo, caso ele quebrar um osso ou furar um olho de escravo, tá? Aqui é da onde foi tirado essa informação aqui, tá? Esse artigo das leis. De acordo com esses 2 artigos do Código de Hammurabi, esses 2 aqui, tá? É possível afirmar que todas as pessoas eram iguais na Mesopotâmia? Então, tinha a pessoa livre e tinha os escravos. Eram iguais? Eram tratados igualmente nas leis? Escreve aqui, tá? Você já ouviu falar na expressão olho por olho, dente por dente? Converse com seus colegas e seu professor a respeito. Como não dá para a gente conversar, eu peço que vocês perguntem na casa de vocês se alguém conhece essa expressão, olho por olho, dente por dente, tá? Então é isso, gente. Qualquer dúvida, manda mensagem.